Urgente! Doutor Sebastião Coelho defende a contagem pública dos votos e critica o nosso atual sistema de apuração. Eu lamento dizer, mas o sistema eleitoral da Venezuela mais aperfeiçoado do que o Brasil. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Resumir confiança. E confiança é o que nós não temos, infelizmente, na urna eletrônica. Confiança é o que nós não temos pela conduta, a vida, nos últimos tempos, na justiça eleitoral. Infelizmente. Eu falo isso assim com muita tristeza, porque a nossa justiça eleitoral, eu fui 2 vezes membro do Tribunal Eleitoral de Brasília, sendo uma delas vice-presidente e corregedor eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques aqui esteve, ele não está presente, mas está sendo gravado. Eu agradeço a presença do ministro, porque é uma inovação. O vice-presidente da Justiça Eleitoral comparecer perante o parlamento. Normalmente eles ignoram os convites feitos pelo parlamento, né, Medeiros? Eles ignoram os convites. E tudo, meus amigos, nós estamos vendo hoje, o projeto, quando apresentado em 2015, e os seus apensos, ele trazia uma vontade de aperfeiçoamento. Era uma manifestação de vontade de aperfeiçoamento da justiça eleitoral, sistema de captação e apuração dos votos. Mas hoje não é mais uma vontade de aperfeiçoamento. Hoje é uma necessidade de aperfeiçoamento. Porque a situação de instabilidade que nós estamos vivendo em nosso país tem uma causa. E a causa é a falta de confiança do que ocorreu na eleição de 2022. Tivesse havido a confiança da população no resultado da eleição de 2022, nós não teríamos tido as manifestações, não teríamos tido o 8 de janeiro, isso é uma realidade. Então nós estamos tratando aqui para o futuro. Isso independe de cor partidária, se é de esquerda, de direita. Hoje, até 2 anos atrás, tínhamos um governo de direita. Hoje temos um governo de esquerda. O futuro, Deus dirá o que será. Mas não depende de governo, de questão partidária. Depende da garantia da segurança da população. E a Constituição ela é bem clara, no seu artigo 37, quando fala do princípio da publicidade. Se os senhores que vão debater o tema e votar entrarem em disputa com a máquina eletrônica, nós não vamos vencer nunca o doutor Amilcar. Nunca. Ele é um especialista em matéria de eletrônica, de informática, de segurança eleitoral. Eu não sou. O que ele me disser, eu não tenho argumento para ele. Então, o que acontece com a justiça eleitoral? Os ministros, olha, a máquina é segura, e hoje é bom falar aqui em urna eletrônica, porque quando eu vejo publicação, Medeiros, de urna eletrônica, as pessoas colocam a urna e trocam uma letra para o YouTube não identificar, porque senão já corta, né? Não sei se tem alguma ordem secreta que nós não sabemos para não questionar a venerável urna eletrônica, não é? Nós não sabemos. Quando os ministros dizem, olha, você pergunta para a urna, máquina, você está livre de votos? Ela responde sim. E a zerésima? Tem voto aí dentro de você? Ela diz, não tem nenhum voto. Então tá ok, vamos continuar. Bom, a partir de agora, o que é que você vai fazer com o meu voto que eu depositei na urna? Aí a máquina diz, não, agora não é com você. Daqui para frente é só comigo. Não é? Então, essa segurança para o sistema eleitoral é o que está buscando para quê? Para uma paz futura da nossa nação. Nós não podemos viver a cada 4 anos ou a cada 2 anos, mas a questão maior é a eleição presidencial, com o embate eleitoral sobre a lisura ou não do voto. Se você coloca numa cegonha é aquele caminhão que transporta os carros, aqui em Brasília, transporta crianças também, não é? Aqui em Brasília, 10 carros da marca Volkswagen para entregar em Goiânia. Você recebe lá a notícia, chegaram os 10 carros. Ok. Então agora você me diga se esses 10 carros são da marca Volkswagen que eu encaminhei. Se tiver carro de outra marca, não vale, porque eu mandei carro da marca Volkswagen. Assim eu voto. Quando ele sai do momento da votação até chegar ao TSE, que agora não passa mais pelos tribunais eleitorais regionais, ninguém sabe absolutamente o que aconteceu. Ninguém sabe. Você está falando que tem fraude? Não sei, eu não tenho como debater se tem fraude. Eu não tenho expertise para isso. Pode ser auditado? Nunca. Como você vai auditar o que não existe? O Felipe falou muito bem aqui. Você audita esse telefone. Você olha e diz, olha, essa é marca tal. Não, esse telefone é da outra marca. Vamos conferir de qual marca é realmente. Com o voto que é transmitido, não há a possibilidade dessa conferência. Quando foi citado aqui pelo Amilcar, que a ministra falou numa decisão passada, e não adianta nós voltarmos, senhores parlamentares, ao que cada ministro disse sobre as 2 ações que chegaram lá e eles derrubaram o que foi decidido pelo Congresso Nacional. Não adianta. Isso é passado. É como citar a Bíblia, né? Pastor Marco Feliciano, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para a que estão diante de nós, que é o nosso futuro. Essa questão de dizer que o eleitor verá o voto, não. Essa votação, após a confirmação, todos sabemos disso, vai cair dentro de uma caixa que vai ser estabelecida como, e o parlamento tem que estabelecer a forma, porque se não estabelecer, o TSE faz da forma que ele deseja. O TSE hoje legisla nessa matéria mais do que o Congresso Nacional. Diz o que o Congresso não diz. Olha, o Congresso não fez, então eu vou fazer, não. Quando o Congresso não faz, é uma decisão. Uma decisão autônoma do parlamentar e do parlamento, eu vou decidir essa matéria ou não. Então, essa auditoria, ela não pode ser por amostragem. E não existe a possibilidade, o Felipe já explicou bem, de auditar o que nós não enxergamos. Você confia na máquina eletrônica? Eu não confio nas pessoas que controlam a máquina. Essa é a questão. Porque a máquina é uma caixa que recebe um software. Essa é uma realidade. Agora, quem controla?
Quais são as pessoas que inserem os dados? Os senhores sabem deles que inserem os dados? Olha, fechamos tudo aqui. Quem sabe? Quem tem a possibilidade de verificação? Ninguém sabe. É um grupo pequeno que nós, os senhores parlamentares, pergunte um ao outro que tenha mais, interage mais com essa matéria. Se sabe qual o núcleo, o grupo de pessoas que alimentam a máquina? Não sabemos. E pela conduta que, infelizmente, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente os do Supremo Tribunal Federal, têm tido nos últimos tempos, nós não temos a confiança nessas pessoas, infelizmente nós não temos. Não podemos confiar pela conduta deles, não é por outra coisa, por as decisões que eles proferem. O deputado Luiz Felipe está com grandes projetos aí sobre a reformulação do Poder Judiciário e tem que ser. Nós não podemos ter dentro do Tribunal Superior Eleitoral 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque eles decidem, viram a resolução em 2022 sobre a eleição, o procurador até ingressou lá no Supremo Tribunal Federal. Os 3 ministros que elaboraram a resolução, aquela que dizia, olha, tem 24 horas, tudo, né? Foram agora votar o recurso. Isso não tem cabimento. Em outra matéria, nós estamos vendo aí a vítima julgando o réu, mas esse é um outro departamento, né? Então, o princípio aqui é o princípio da confiança. O eleitor, ele tem que saber que o seu voto é contado. Eu tenho interesse em saber como o meu voto é contado. O artigo 14 da Constituição diz, olha, o sufrágio universal é pelo voto direto e secreto. O voto é diferente do sufrágio, como o Felipe explicou agora, e eu já vou concluir, deputado. Essa possibilidade de verificação, ela é necessária para a paz social em nosso país. Senão nós vamos ver as pessoas aqui com camisetas, democracia, só contagem pública de votos, e eu quero lamentar por os senhores que estão colhendo votos, vocês não vão conseguir as assinaturas. É impossível recolher assinatura com número suficiente para um projeto de iniciativa popular. Os senhores têm que apoiar o que está aqui no Congresso Nacional, o que já está aqui para ser debatido neste exato momento. Eu fiz algumas anotações, mas o tempo não permite. Para concluir, sem tomar o tempo dos senhores, não existe possibilidade de auditoria daquilo que nós não vemos. Não existe. Se vamos fazer por amostragem, isso é uma armadilha. A amostragem é uma armadilha. Tem que contar, o projeto Lians de vir para cá mais uma vez, ele diz, olha, possibilidade de recontagem, tendo como origem, como autor, a direção nacional de partido, está certo. Senão cada um vai querer a recontagem. A direção nacional de um partido é que deve fazer esse pedido de recontagem. Se houver divergência entre o que está na urna e a máquina, qual que deve prevalecer? Evidentemente o que eu vi. Se eu mandei numa urna com 300 votos, e eu estou contando aqui, dizendo, olha, os votos foram para fulano, e a máquina diz diferente, essa máquina não pode estar certa. Está certo o que nós estamos vendo aqui. Essa aqui é a realidade que nós estamos vivendo. Então, eu lamento que as interferências já colocadas aqui por vários ministros do Supremo Tribunal Federal com relação à atuação do Congresso Nacional. O ministro Cássio, para os que não estavam aqui no início, ele disse, bem no início da sua fala, o debate pertence ao Congresso Nacional, e é isso. Os outros debates havidos, que foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal, não havia o que está havendo hoje. Interesse da população. Decidiu e está acabado. O que aconteceu que não vai ter a contagem física? E não é aquela contagem de voto impresso, como foi dito em uma palestra lá em Paris. Não se trata disso, pegar, olha, o voto para fulano, não. Não está escrito, é o voto que saiu o comprovante da votação. Eu lamento dizer, mas o sistema eleitoral da Venezuela é mais aperfeiçoado do que o do Brasil. Venezuela está à frente do Brasil. Pelo sistema da Venezuela foi comprovado que Maduro, ditador, que foi proibido de dizer que ele era ditador, fraudou a eleição. E ele viu que fraudou a eleição, mas não divulga. E aí nossa autoridade diz, não, nós vamos respeitar a Suprema Corte de lá. E o Maduro responde, vamos respeitar a do Brasil, porque isso respeitou a minha. Então é isso. A minha participação, como eu disse, o Felipe já expôs tudo necessário, eu vou estar à disposição para poder responder algum questionamento, mas eu queria apelar aos senhores parlamentares. Façam valer a vontade do povo, os senhores são os representantes do povo. Nós demos uma procuração. Os senhores têm minha procuração. Estão autorizados, eu autorizo. Eu autorizo. O Congresso Nacional debater essa matéria. E outra coisa, o artigo 16, que fala do princípio da anterioridade, não se aplica à matéria. O artigo 16 é para tratar da igualdade, da paridade de arma entre as pessoas que estão disputando o pleito eleitoral e não sobre serviço administrativo. Olha, se não votarmos até o 5, 4 ou 3 de outubro do próximo ano, não valerá. Valerá sim, porque é uma matéria de natureza administrativa. Eu espero que esse Congresso Nacional dê a resposta que a nação brasileira espera. Muito obrigado. Então, vamos aqui com a informação então que está repercutindo. Moraes manda prender radialista. Homem aparece em vídeo rompendo a tornozeleira eletrônica. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Ministro Nunes Marques participa da audiência sobre contagem pública de votos para apoiar a pauta e elogiar o sistema eleitoral atual. A confiança na justiça eleitoral segue dando bons frutos. Entendo que esse debate cabe ao Congresso, não cabendo à justiça. Desembargador Sebastião Coelho. Antes de mais nada, como já colocou o deputado Zé Medeiros, eu estou aqui por designação da ministra Carmen Lúcia, que é quem fala pelo Tribunal Superior Eleitoral, nossa presidente. Mas estamos, no exato momento, tendo sessão de julgamento, em cuja sessão tem processo que eu preciso votar ainda hoje. Bom, ontem, dia 27 de novembro de 2024, nós completamos exatamente um mês
de mais um exitoso processo eleitoral, encerrando esse ciclo das eleições municipais no Brasil na forma preconizada pela Constituição de 1988. Não custa lembrar a todos vocês que as nossas eleições têm números impressionantes. No último pleito, tivemos aproximadamente 122 milhões de eleitores comparecendo às urnas. Quase 500 mil candidatos, 463.394 candidatos a prefeito e vereador, em aproximadamente 5.570 municípios. A partir da coordenação nacional do Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, os 27 tribunais regionais eleitorais convocaram 1.925.203 mesários e mesárias e 993 mil, aproximadamente, voluntários para participar desse processo interno das eleições brasileiras. Foram autuados mais de 1.134.000 processos, dos quais pouco mais de 584 mil seguem em tramitação. Para além dos números, cumpre destacar que as eleições municipais, tradicionalmente, têm papel de destaque quando se trata de inovações. Basta lembrar que foi no longínquo pleito de 1996 que o TSE, atendendo ao comando da Lei 9.100 de 1995, iniciou a implementação do sistema eletrônico de votação e apuração. Passados 22 anos, nosso sistema se aprovou, uma vez mais, à altura do desafio de apurar, com exatidão e celeridade, a vontade do eleitorado brasileiro, atualmente composto por um pouco mais de 155 milhões de eleitores aptos a votar. A confiança depositada na Justiça Eleitoral, portanto, segue dando bons frutos. Muitos são os desafios para os próximos pleitos. Entretanto, a Justiça Eleitoral seguirá com o compromisso inalterado de garantir o livre exercício do sufrágio pelo eleitor. Essa missão, da qual jamais se afastará o Tribunal da Democracia, precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional, não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Entretanto, o TSE, através da sua presidente, colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais, de urnas, de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos? E esse custo? De qual monta será? A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha ou erro? Há risco de se incrementar a judicialização? Qual a eleição seria mais adequada para um projeto piloto, acaso seja essa a vontade do povo brasileiro representada pelo Parlamento brasileiro? Haveria o aumento de número de sessões eleitorais em decorrência do tempo, da elevação do tempo de votação? Então, como disse, são muitas as questões que serão debatidas e o Tribunal Superior Eleitoral se coloca à disposição, porque possui, sim, dados que podem auxiliá-los nesse debate. Como disse, esse debate está no foro correto, a Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês. Engenheiro Almicar fala sobre o nosso sistema eleitoral e a necessidade de mudanças. Ministra Carmen Lúcia disse: por que imprimir o voto e mostrar para o eleitor se o voto é secreto? Enquanto tivesse acúmulo de poderes na mão do Supremo Tribunal Federal, aqui eu já estou simplificando, né? Os ministros do Supremo são sempre os três principais ministros do STF, o presidente e o vice-presidente é sempre do Supremo. E enquanto eles tiverem a função, ministro do Supremo, a função de administrador eleitoral, eles vão sempre dar um jeito de reinterpretar. Eu tenho muitos exemplos, depois, se precisar, se tiver tempo, eu falo um pouco, dou exemplos disso daí, como na derrubada, na lei que derrubou, acabou de citar ela, deputado, a lei que derrubou, a DIN que derrubou a segunda lei do voto impresso, né? A ministra Carmen Lúcia, que era a relatora do processo na época, disse que por que imprimir o voto e mostrar para o eleitor se o voto é secreto? Né?
Aí eu me lembrei daquela piada que o ministro Jobim, naquela audiência que o ministro Jobim não deixou eu falar, que ele falou sozinho, ele deu o exemplo, que todo mundo conhece, do voto de Cabresto, que o coronel lá em qualquer lugar, lá no canto dele lá, ele pegava os envelopes, punha o voto dentro e entregava para o eleitor que estava na fila lá, os coagidos, né? Ó, vai lá e vota, depois você vota lá na sede. Aí um deles quis abrir o envelope para ver quem que ele estava votando. Ele falou, não pode, você não sabe que voto é secreto, você está querendo me comprometer, pô, né? E, para minha surpresa, eu vejo a relatora, que era uma ministra do STF, trabalhando no TSE, a relatora do processo do Madinho ali, dizendo isso. Olha, para que vai mostrar para o eleitor o registro do voto dele? Né? Então, agora, chegando de vez, nós, como nos vamos votar, na máquina brasileira, nós digitamos nosso voto, aparece na tela. Aquilo que está na tela é nosso voto em potencial, é o que a gente quer votar. Aí nós confirmamos. Augusto Nunes diz que os parlamentares devem parar de cumprir ordens ilegais do STF e manter o convite de Felipe Martins para audiência na Câmara. Mas por que tanto medo? As decisões são ilegais. Recusam-se ao cumprimento delas. Repito a cobrança da Ana. Cadê o Beto Simonetti? E acrescento, cadê a UAB? Cadê a oposição na Câmara? E cadê o presidente do Senado e o presidente da Câmara? Eu não espero nada do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Mas eles estão tendo um comportamento servil diante das barbaridades aí praticadas pelo Supremo. Os poderes são todos iguais, mas o Supremo se acha mais igual que os outros e impõe as decisões que quer a um legislativo que está mostrando como é que se sobrevive de joelhos. Como é que pode? O legislativo é um poder que tem o direito de convocar quem quiser. O Supremo proíbe. Então você tem que pedir licença ao Supremo para ouvir alguém. Eles vivem ouvindo ministros. Precisa pedir licença ao Supremo? Eles não podem mais, então, nem pensar em convocar ministro do Supremo. Olha aqui, se o pessoal da oposição que tem coragem, e existe gente assim, até agora pelo menos, se o Supremo, a oposição não reagir com a coragem que a situação requer, eles vão para o mesmo purgatório, onde ficam aí os Liras e Pachecos da vida. É a hora deles agirem. Eles não percebem que agora pesquisas mostrando o povo está contra esse tipo de comportamento. Eles deixam o Supremo fazer o que quer. Mas que medo é esse provocado por um grupo de pessoas, funcionários públicos, nomeados com um voto do presidente da República? Por que tanto medo? As decisões são ilegais, recuse-se o cumprimento delas. Foi assim que agiu Renan Calheiros. Ele foi intimado a deixar o cargo, porque processado pelo Supremo não pode figurar na linha sucessória, já vem me buscar. Vem me tirar daqui, ninguém foi. Aí, não, vai mandar a Polícia Federal? Criem a crise, porque é uma crise necessária, ela é bem-vinda. É bem-vinda, você precisa opor o direito real ao autoritarismo. Não, como é que pode? Mantenham o convite ao Felipe Martins e vejam o que acontece. O Felipe Martins é um caso exemplar. Durante 6 meses tentou se provar a existência de uma viagem que não houve. E ele foi condenado à meia liberdade. Ele ainda usa a tornozeleira e estão buscando mais pretextos para mantê-lo na cadeia. Tem que ser preso o policial federal que faz isso. Tem que sofrer o impeachment, o juiz que autoriza isso, o juiz do Supremo. São eles os errados. E o povo mostrou nas eleições municipais, está mostrando agora que não tem povo é no governo, apoiando o governo e apoiando os ministros. E é o povo que decide o destino de um país, repito, essa é uma regra sem exceções. Sem exceções. E eles continuam abusando para provar um golpe, a tentativa de um golpe de republiqueta. Tá? Nem o Woody Allen, que fez o Bananas, aceitaria um roteiro desse, que é muito mambembe. Então, mais coragem, deputados e senadores de oposição. Meus amigos, vamos aqui com a informação então do ministro Alexandre de Moraes tomando uma decisão às pressas. Ontem um homem postou um vídeo rompendo a tornozeleira eletrônica e hoje pela manhã o ministro Alexandre de Moraes já mandou a Polícia Federal atrás desse homem. Preste bem atenção aqui e me ajude a compartilhar. Moraes manda prender radialista. Homem aparece em vídeo rompendo a tornozeleira eletrônica. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou prender o radialista Roque Saldanha. Publicada pelo jornal Correio Brasilense, a informação foi confirmada por Oeste. O motivo está relacionado a 8 supostas violações de medidas restritivas que teriam sido cometidas entre abril e outubro deste ano. Na terça-feira, dia 26, Saldanha publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece rompendo o equipamento. O senhor é safado porque estava vendendo sentenças para políticos, disse Saldanha.
A diferença é que eu sou homem e você é safado, pilantra, rapaz. A Polícia Federal prendeu o radialista no âmbito da Lesa Pátria, operação contra manifestantes do Rio de Janeiro. Por isso, Saldanha ficou 10 dias na cadeia. Nem em Brasília, durante o 8 de janeiro, eu estava, rapaz. Garantiu o homem no vídeo. Monitoramento de Roque Saldanha. Saldanha usava o aparelho desde que foi liberado da prisão em 24 de janeiro de 2023. Nas imagens, ele gravou recentemente, relatou que a tornozeleira estava cozinhando sua perna. O radialista afirmou ainda que Moraes sabia disso e todo dia ficava com essa palhaçada pedindo documento. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.